Tá. Espero que as pessoas me entendam bem falando português, falarei devagar. E eu entendo muito bem o espanhol, mas eu não consigo falar, não sei falar. Então será em português, né? Vocês que lutem. Aqui no Brasil a gente tá com essa brincadeira, né? Eu que lute, se eu tenho algum problema, eu que lute. Então, vocês que lutem para me entender hoje, né? Nessa noite. Então, boa noite, pessoal. É uma alegria muito grande estar com vocês nesta noite. Obrigada, Leda. Obrigada à Liga Patriótica Universitária, que confiou em mim nesse momento para ter uma explanação aqui, uma aula, né, onde nós podemos ter uma introdução a algumas questões da educação estética. A gente vai falar de modo geral nesta aula como uma introdução a temas relacionados à estética da arte, à educação estética, que são coisas diferentes. E dentro da educação estética, nós trataremos da compreensão da beleza e vamos entender o que isso significa para a formação do nosso imaginário e não pensar no imaginário no mundo das ideias, em algo abstrato ou só transcendental, mas em algo que se aplica na nossa vida cotidiana. Então, quando fala formação do imaginário, não é para a pessoa ficar lá, deitada lá numa rede, sonhando, imaginando as coisas, não é disso que se trata, mas estudar a beleza nesse momento para formar o imaginário, para ajudar na vida real, para ajudar na vida cotidiana, para ser uma pessoa melhor na vida cotidiana, entender o seu chamado, entender a sua vocação e poder servir melhor as pessoas e com isso sabendo que se está servindo a Deus, ao servir melhor ao próximo. E o fim de tudo isso é a salvação da nossa alma. Então, é mais ou menos isso, né? O segundo tema que envolve dentro da educação estética tudo isso, até chegar na formação do imaginário. E no outro aspecto, a gente vai estudar um pouco de história da arte, né? Vai começar a pensar em elementos da história da arte. E por que que a gente vai falar em arte e educação? Né? Porque todos nós precisamos de arte e educação, mesmo que não sejamos da área de humanas. Né? Sou engenheiro agrônomo, por que eu preciso de arte na minha vida? Por que eu preciso conhecer as belas artes, saber que as belas artes existem? Então, sou vocacionado, sei lá, vou lá para o seminário, não vou dar aula de arte. Por que eu preciso de arte? Né? O que isso tem a ver com a minha vida? Eu estudo uma coisa que não vou ocupar isso. Então, não é só pensando na formação acadêmica, mas na formação integral, no desenvolvimento da vida integral, da vida como um todo. Pessoas que são educadas esteticamente, que têm educação musical ou educação artística, elas são pessoas que se destacam naturalmente na sua profissão, na sua área, na sua vocação. Então, não necessariamente uma pessoa de humanas precise dos estudos artísticos, mas qualquer pessoa precisa de repertório criativo, porque isso lhe dá capacidade para solucionar as coisas, capacidade criativa para entender melhor questões de tudo, de relacionamentos, questões de necessidades lá da casa, do dia a dia. Então, uma pessoa que tem a arte como um dos fundamentos da sua formação, ela aumenta a sua percepção criativa, e isso lhe garante uma possibilidade melhor para solucionar problemas da vida comum. E aí, por último, como a Leda explicou, eu só não consegui terminar para enviar agora um pequeno PDF, acho que 2 ou 3 páginas, que eu tive um compromisso que se estendeu até uns poucos minutos atrás. Mas quando terminarmos a aula e a conversa, eu concluo esse material e envio para a Leda envia para vocês. Então é o seguinte, eu vou propor alguns exercícios para que vocês façam nos próximos dias, com base no que nós falaremos hoje. E aí vocês vão desenvolver exercícios de compreensão estética. Vocês vão ter exercícios de percepção estética, vocês vão anotar sobre isso, né? Então eu sugiro que quem puder imprimir essas folhas, imprima, quem não puder, anote as respostas e depois me mandem por e-mail. Isso, a Leda reúne tudo e me manda por e-mail para eu ler isso, e a gente vai ter um segundo encontro e um terceiro encontro,
para se aprofundar nessas coisas. Eu tenho duas perguntas para fazer para vocês aqui, sendo que esse é o nosso primeiro contato. Acho que a Leda deve conhecê-los melhor, ela pode dar uma olhada geral e me responder isso, talvez seja melhor. Eu gostaria de saber se todos são católicos ou se tem algum que não é católico ou porventura não é cristão, alguma coisa assim. E a outra pergunta é, quais são mais ou menos as áreas das pessoas, dos alunos que estão aqui? Bem, não todos são católicos aqui, são todos cristãos, mas nem todos católicos. As áreas são inúmeras: filosofia, psicologia, música, agronomia, filosofía, jornalismo. ¿Hay alguna otra área que me estoy olvidando? Gente, si me pueden ayudar a ver. Arquitectura, Derecho, medicina, economía, informática. Es uma História. Muito bem, muito bem. Eu vi algumas pessoas escrevendo aqui as suas áreas aqui por mensagem, consegui ver, muito bem. Ok, vai ser bem interessante porque exercícios práticos de arte e educação para fazer com acadêmicos de arte. Eu sou professora no curso de graduação em arte ou história. Tem uma resposta, né? E aplicar isso com uma turma bem diversa vai ser bem legal também para entender a visão de mundo de cada curso, né? A visão de mundo de cada área, assim, se dá uma perspectiva diferente, vai ser legal para fazer isso também. Ok, então eu gostaria que vocês imaginassem duas coisas diferentes antes de eu começar a falar dos elementos que eu me propus que eu preparei para essa aula. Eu gostaria de que vocês se imaginassem em duas situações. Ok. Vamos imaginar que eu parto do princípio de que a maioria seja católico e tenha tido a experiência de entrar numa igreja que seja ornamentada, que seja bela, que seja cheia de imagens piedosas, né? Cheia de uma arte sacra representativa. Então, eu quero que vocês imaginem, e quem não é católico, imagine-se que está visitando uma dessas igrejas, que tem arte piedosa, que tem uma arte bonita, que represente realmente a vida de Cristo, a vida dos santos, que em algum momento lembre-se da paixão de Cristo e lembre-se de tudo que a arte sacra, porventura, nos orienta a pensar. Assim. Então, imagine que por um instante faça um exercício de percepção, né? Que vocês entraram num desses lugares, numa igreja bonita, piedosa e bem ornamentada. E que aquilo consiga te fazer uma experiência de transcender. Né? Então, você está lá e você sente mais vontade de rezar, porque está nesse lugar. Então, você olha para cima, a igreja é alta, ela remete ao alto, e quando você olha para cima, para os lados, imagine que você está num lugar desse, e que você entende que meio a sua pequenez no meio de tudo aquilo, que você é uma coisa muito pequena diante de algo que é muito grande, que é a graça, a misericórdia divina, né? E imagine, considere assim a sua vida comum, considere seus problemas, considere as coisas pelas quais você passa durante a semana e que aquele ponto, aquele lugar seria uma referência do sentido etimológico da palavra religião, né? Que seria religar, colocar a pessoa mais próxima de Deus. Tente assim, pensar um pouco qual que seria o proveito de estar num lugar desses com a finalidade de fazer uma oração e se aproximar de Deus, né? Nesse intuito. Por outro lado, imagine que você entrou num lugar que tem as paredes brancas ou de cor lisas, como essas que estão atrás de mim ou essas que estão na casa da Leda aí. Imaginem que vocês tenham entrado numa igreja com esse mesmo objetivo de ter um momento de introspecção, de reflexão, e, na verdade, a experiência que parece que entrou no consultório médico ou no consultório de dentista. Parece que você entrou para arrancar o seu dente ali ou para colocar alguma coisa, né, assim. Então, imagine o que é possível aproveitar de uma experiência sensorial
de entrar num lugar pobre esteticamente e de um lugar rico esteticamente. Qual que é qual que é a condição que isso nos alcança? É como se entrar numa igreja com um objetivo de olhar para a beleza, de olhar para a vida de Cristo, encontrar uma parede branca como essa aqui, que é da minha sala de jantar aqui atrás, dá uma sensação de relativismo moral religioso, como se não tivesse nada ao qual nós devêssemos nos prostrar, ou não tivesse nenhum sinal, nenhuma relação de signo, de significado, para que nós pudéssemos olhar e reproduzir na nossa vida. Então, isso deixa um pouco a desejar. Não conheço as cidades, não conheço as paróquias daí, não conheço muito da cultura de vocês, embora eu morasse bem mais perto de vocês. Há pouco tempo eu me mudei, mas eu vivia mais próxima à divisa, e então mesmo assim eu não conheço muito da cultura de vocês. Aqui no Brasil nós temos tanto igrejas antigas e mais belas, quanto igrejas simplórias e que não edificam em nada no amparo estético, como as paredes brancas. Então, espero que vocês tenham conseguido realmente se imaginar em dois lugares e ter entendido por uma memória que há uma diferença muito grande entre essas duas opções. É só um convite para pensar, para partir dessa ideia de que é possível, por meio da nossa memória imagética, das imagens que ficam na nossa cabeça, é possível tentar tirar algum proveito de algo ou não, né? A gente tem memórias que nos inclinam a pensar em experiências. Nós tivemos experiências sensoriais e a nossa memória imagética, a nossa memória criativa fica com aquilo armazenado, né? Com aquilo guardado. Eu vou partir de uma ideia de memória cultural, que um professor aqui do Brasil, que ele ainda é vivo, inclusive, embora esteja um pouco debilitado, assim, pela idade, né, por questões de saúde, um professor, é um esteticista da arte. Ele é radicado em Pernambuco, ele se chama Ângelo Monteiro. E ele é um professor que estuda a estética da arte, e ele trata de um conceito, assim, nos livros que ele escreveu, de memória cultural. Então, ele diz que as pessoas, de um modo geral, principalmente o Brasil, traz uma memória cultural muito curta. É como se, para o brasileiro, não sei qual é a visão que vocês têm de nós brasileiros aqui, mas nós mesmos já temos essa visão de nós mesmos, de que a memória cultural do brasileiro está associada às novelas e ao futebol e ao carnaval. É a partir dessa ideia que o professor Ângelo Monteiro fala da pobreza da memória cultural do brasileiro. É como se perguntasse para um brasileiro, rapidamente, fale sobre a história do país, fale sobre algo que te lembre o Brasil, né? O que você associaria ao Brasil se tivesse que falar da cultura do Brasil? Essa pessoa, obviamente, responderia o carnaval ou alguma das novelas da Rede Globo, que infelizmente são realmente signos, assim, sinais daquilo que o brasileiro entende como uma espécie de memória. E o professor Ângelo Monteiro, ao escrever sobre o que é arte, o que é o desastre na arte, ou o que é a educação estética, ele fala da importância de que nós possamos alimentar a nossa memória cultural. É como se aqui nós tivéssemos uma pobreza histórica, de compreensão histórica, não soubéssemos exatamente as nossas origens, ou não olhássemos exatamente para as nossas origens, e que fosse preciso voltar no tempo, voltar na história, e se debruçar mais para as referências estéticas que vieram mesmo de Portugal, ou que se construíram no Brasil, se readaptaram no Brasil no período da colonização. Porque não tem como a gente dizer que tudo aqui é igual aos colonizadores, mas é como se entendesse o fenômeno social daquilo que chegou, daquilo que foi adaptado e criado aqui. Ou seja, para nós, é possível entender que a nossa memória cultural é muito curta, é muito pobre. Não sei como é que vocês conseguem ver como é que é isso para vocês aí, se vocês têm uma consciência de uma memória de cultura melhor do que a nossa ou não, né? Então, pensar assim, no termo, né? A memória cultural, como é a memória cultural do Paraguai, né? Não importa a minha área, não importa o meu desempenho profissional. É importante pensar, partir de um... Ou
olhar esse conceito de memória cultural como ponto de partida para entender as outras coisas. Então, nós precisamos de repertório para poder enriquecer a nossa memória de cultura. Se nós não conhecemos o nosso passado histórico, nem a versão mais formal, nem uma versão mais popular, talvez seja um momento de procurar entender isto, né? Procurar conhecer isto, como funciona a nossa memória de cultura, do nosso país, da nossa família, dos nossos antepassados, desde o tipo de roupa, de linguagem, o tipo de comida, como é que as pessoas se relacionavam no contexto histórico e social, para formar repertório. E junto disso, a gente chega bem depois, tem aí uns 8 temas para falar antes, de pensar em outra forma de enriquecer a memória de cultura por meio das belas artes, né? Conhecendo sobre a arte, conhecendo sobre a beleza por meio das belas artes. Mas a gente tem outras coisas para ver agora. Saindo um pouco da questão da memória de cultura, porque eu falei com base aqui do Brasil, as coisas que a gente vive aqui, embora eu acho que tem muita coisa muito parecida, eu gostaria de falar um pouco sobre a questão da cultura no momento atual. Então, se tem pessoas aqui da pedagogia, se tem pessoas aqui da história, se tem pessoas da cultura, vão concordar comigo que todos os estudiosos dessas áreas que eu mencionei, né, todos os estudiosos que se debruçam sobre a área da cultura, seja o viés a que isso remete, é possível entender que todos os pensadores de graduação, de pós, de mestrado, de doutorado, chamam o momento atual de pós-modernidade. Então, como fica a questão da cultura na pós-modernidade? Então, nós não estamos mais na modernidade. Não se diz mais, por exemplo, arte moderna. Se diz arte contemporânea ou arte pós-moderna. Na educação não se fala mais, né, de educação de acordo com a modernidade, mas entendemos os desafios da pós-modernidade. O que isso significa para pensar a cultura? Né? Será que isso é algo bom ou é algo que nos prejudica de alguma forma? Os estudiosos da sociologia, da arte, da educação, falam desse tempo como um fenômeno social de caos e de conflito. Então, é como se os estudiosos das áreas da cultura não se posicionassem falando que isso é positivo ou negativo, mas apresentam o tempo presente, né, o momento da pós-modernidade, como um momento caótico, um momento solúvel, um momento líquido. Né? O livro lá do Bauman, lá que fala desse tempo ser líquido, né, agora, onde tudo se desfaz, tudo é solúvel. Isso não é só uma figura de linguagem. Então, nós entendemos que, de fato, toda a ordem das coisas na vida das pessoas está numa solubilidade. Então, é uma metáfora, mas que faz muito sentido, como aquilo de passar um café, preparar um café, né, manualmente, ferver a água, colocar sobre o pó do café e tudo, ou tomar um café solúvel, um café que já vem pronto e você só acrescenta água quente. Isso daí resume bem a questão da cultura hoje. Então, por isso que a visão de mundo das pessoas não favorece o relacionamento duradouro. Pessoas que vivem um casamento duradouro, nesse momento, é realmente uma graça sobrenatural, é uma graça que provém de Deus. Né? Amizades que perdurem nesse tempo caótico que é a pós-modernidade, elas só sobrevivem se as pessoas tiverem um fundamento transcendental, que é uma graça sobrenatural também, né? Algo que provém de uma consciência da eternidade. Mas, caso contrário, a pós-modernidade é um campo minado para conflitos, onde, diferentemente do tempo da Idade Média, onde nós tínhamos a percepção de um sujeito mais introspectivo, né, que a Idade Média é tão mal vista, passava de uma forma tão negativa para as pessoas, mas ninguém fala que era um tempo onde as pessoas dedicavam a vida toda para um único tema, um único assunto, para pesquisar uma única coisa. Então, aquela pessoa era de fato um especialista naquilo. Ela não tinha uma leitura de 2 meses sobre o tema e era obrigada a vomitar artigos científicos, porque ela leu 2 meses um livro de uma pessoa. Não. Uma pessoa era especialista durante a Idade Média porque ela dava a vida dela, né? Eram décadas de estudo, de pesquisa, né? de trabalho sobre um determinado tema. Nós não estamos mais aí. Nós não estamos mais num sujeito iluminista. Nós não estamos mais no sujeito sociológico da modernidade, onde ali o homem antes era o centro de tudo, depois a máquina, as intervenções, né, eletrônicas, isso tudo já se desfaz. Na pós-modernidade,
pós-modernidade, não existe uma concepção de sujeito, não existe uma forma da pessoa ser ela, eu ser a Vivi, né? A Leda ser a Leda, cada um de vocês ser isso. Não, na pós-modernidade nós podemos ter várias identidades de cultura ao mesmo tempo. Diferentemente do tempo dos nossos avós, por exemplo, meu avô materno, ele era ferreiro. Então, ele foi adolescente, ele aprendeu a trabalhar com ferro, jovem, ele se casou, ele teve uma oficina que trabalhava com ferro até quando ele morreu, com 80 e poucos anos. Então, ele passava a vida dele em torno de uma coisa. Nós não, hoje, se nós não tivermos 2 ou 3 empregos, 2 ou 3 trabalhos, nós não conseguimos nos manter na nossa vida financeiramente, organizar as coisas. Isso é um fenômeno social, e isso nos faz pensar a questão da cultura. Então, juntando com isso que eu mencionei, que o professor Ângelo Monteiro fala sobre a fraca memória cultural das pessoas hoje, principalmente para nós, para cá, somando a esse caos, a questão da cultura hoje, nós temos uma dificuldade muito grande para pensar a beleza. Nós temos uma dificuldade muito grande para pensar a beleza. Então, todo esse caos, todo esse conflito social que eu mencionei agora, que os estudiosos da cultura relatam, né, nos livros, apresentando assim como se não precisassem existir mais comunidades de cultura. Né? Os estudiosos da cultura hoje, eles defendem isto, que tudo pode se misturar, se adaptar, se transformar, que não precisa mais lutar por uma visão de mundo. Então, você não precisa ser só católico, você pode ser espírita, você não precisa ser fiel ao seu matrimônio, a uma relação. Você pode sair com outras pessoas, porque tudo é líquido, tudo se desfaz, tudo é uma relação de um relativismo mórbido, né? Então, essa é a visão da cultura, né, hoje. E no meio disso tudo, a gente entende, principalmente a produção das artes, como uma ferramenta muito forte de revolução da cultura. Então, é nisto que nós nascemos. A nossa faixa etária aqui, nós devemos ter mais ou menos todos a mesma idade, ou idades muito próximas aqui. Nós nascemos no meio de uma revolução de cultura. E o nosso imaginário ele foi formado desde criança para ver a beleza do avesso. Nós formamos o nosso imaginário numa revolução cultural. Então, é muita sorte de quem teve um exemplo sólido para olhar. É muita sorte de quem foi educado esteticamente desde pequeno, desde cedo. Quem foi ensinado assim, em vivências sobre a beleza, sobre a ordem, sobre a harmonia. Então, as pessoas partem daquela ideia, falando dentro dessa revolução da cultura, tirando aqui os itens que eu já falei, de que a beleza também é relativa. Mas óbvio que este pensamento, ele faz sentido no meio acadêmico que defende tudo isso que eu falei agora de relativismo moral. É óbvio que a beleza vai ser relativa também, já que um casamento é relativo, uma profissão é relativa, ter dinheiro ou não é relativa. Óbvio que a beleza é só mais uma condição no meio disso tudo. E que, na minha opinião, é muito errado, né? Porque a beleza, ela é um aspecto técnico de algo, ela não é subjetiva. Para que algo seja belo, precisa ter 3 condições, senão aquilo não é belo. Não sei, mas aqui está muito na moda um processo estético que faz nos salões de beleza, que se chama harmonização facial. Já ouviram falar disso, Leda? Aí tem também? Não. Harmonização facial. O que é harmonização facial? Essas pessoas pagam, homens e mulheres, que eu acho muito duvidoso quando homens fazem isso, mas vão aos salões de beleza e pagam para deixar os 2 lados do rosto igual. Então, isso é harmonização facial. Quando o meu rosto não é simétrico, ele não tem as mesmas medidas, né? Iguais, assim. Então, um Brad Pitt tem um rosto simétrico, Leonardo DiCaprio, Angelina Jolie. Geralmente, pessoas que se destacam assim, no cinema, na televisão, porque elas têm a harmonização facial. Então, muitas pessoas que querem seguir essa área, que querem ficar com a aparência mais bela, fazem esse troço de harmonização facial, que é muito artificial e não é permanente. De 6 meses tem que renovar esse negócio aí. Então, mas se a beleza é relativa, por que se buscam esses procedimentos de harmonização facial, por exemplo? Isso prova que a beleza não é relativa, que existem coisas, características para que algo seja belo. Então, nós pensamos assim, como que entender se algo é belo ou não?
Para que algo seja belo, de acordo com Santo Tomás de Aquino, nós entendemos que esta coisa ela precisa ter 3 condições, que são a harmonia, a integridade e a clareza. Então, se uma coisa tem harmonia, tem integridade e tem clareza, essa coisa é bela. Se falta harmonia, se falta integridade, se falta clareza, essa coisa não é bela. Então, por que nós dizemos que essa arte contemporânea, a arte moderna, ela não é bonita, ela não é bela? Porque ela não tem harmonia, ela não tem integridade, não tem clareza. É muito comum observar em peças de arte, obras de arte moderna, esculturas assim assimétricas, ou seja, um braço é muito maior do que o outro, ou que os braços e as pernas estão invertidos, a cabeça tem ordem invertida. Então, tem uma intenção aí, né, quer se dizer algo com isso, mas ao mesmo tempo a gente entende que isso jamais poderá ser belo, né? E isto tem uma frase que eu costumo dizer sempre, que a arte ela reflete o pensamento da sociedade que a produz. Então, se as pessoas têm esse pensamento moral de uma revolução da cultura, a arte ela vai refletir este pensamento. Se as pessoas têm uma visão mais conservadora, a arte que essa pessoa há de criar, ela terá também uma perspectiva da beleza, né? De conservar aquilo que é belo, de manter aquilo que é belo. Então, aí nós vemos que a importância, no meio de toda essa revolução cultural, da compreensão da beleza. No meio de um caos desses aí, é só compreendendo a beleza que nós temos como salvar uma coisa ou outra, no meio da questão da cultura. Não tem como nós pensarmos assim, que a beleza ela nos prejudique, porque é algo assim, quase como direito natural, olhar para algo belo e ter um deleite. Olhar para algo belo e sentir paz, se sentir acalmado. É a sensação quando você está perto de uma pessoa bela. Você olha para aquela pessoa e você pensa, caramba, né? Meu Deus. Então, olhar para uma obra de arte bela, ela nos dá essa mesma sensação de que algo dentro de nós mexe, é tocado, mas que nos alinha, né? Nos coloca numa linha, ordena a nossa vida, ordena os nossos pensamentos, nos dá calma. Agora, imagine uma pessoa que consuma arte contemporânea todo o tempo. Assim, todo momento, ela ouça músicas, ela veja quadros, ela veja esculturas, ela veja filmes que não tem uma narrativa, né, linear, assim, o que ela veja esses elementos onde falta harmonia, falta integridade, falta clareza. Gente, não se dá um mês para que essa pessoa comece a brigar com o pai, com a mãe, com o namorado, com o marido, comece a refletir aquilo que ela está consumindo, aquilo que ela está alinhando internamente, que ela reflita isso nas suas relações sociais, na vida dela. É impossível a pessoa se alimentar dessas coisas e não reproduzir essas coisas depois. Então, por isso que nós precisamos, a todo o tempo, estar alimentando o nosso imaginário com a beleza. E entender o verdadeiro sentido da beleza como um reflexo do belo que é o próprio Deus. Porque se nós olharmos para a beleza no meio de todo esse caos, mas sem relacioná-la a um gesto do Criador, ao verdadeiro belo, aquele que é, de fato, a verdade em si, nós tendemos também o risco de usar a beleza que faz perder a alma. Então, por exemplo, é comum ouvir histórias de traições, histórias de sedução, porque houve uma beleza que tinha como finalidade a maldade, né? Isso não edifica a nossa alma, isso não ordena a nossa vida. Isso, de certa forma, não tem aquela harmonia, aquela integridade e a clareza a que a gente se refere. Mas entender a beleza, por isso eu perguntei se todos aqui têm mais ou menos a mesma cosmovisão, se todos pelo menos são cristãos, porque aí faz sentido associar a beleza como uma experiência de Deus, entender que a beleza aqui na Terra, por mais que se veja uma flor muito bonita, uma pessoa muito bonita, uma paisagem, alguma coisa, um quadro, e diz, caramba, como aquilo é belo, como aquilo é bonito, essa beleza ela não é real, é como se fosse, aqui na Terra nós tivéssemos só um espelho que reflete a beleza que vem de Deus, a beleza que provém do verdadeiro belo, né? Deus é o belo, né? Da verdadeira beleza. Então, a verdadeira beleza nós só teremos como contemplar na eternidade.
mas aqui na Terra tem como ensaiar isso, tem como treinar isso de uma forma bem legal. Então, nós temos as belas artes que vêm ao encontro dessa história toda. Todos os períodos de história da arte, ao pensar na beleza, fazem uma volta à antiguidade clássica, que é a Grécia e Roma antiga. Então, todos os períodos da história, inclusive tem um deles que se chama Renascimento, que a ideia era renascer, voltar para fazer com que a beleza da antiguidade clássica renascesse. Então, por isso leva o nome de Renascimento. Mas nós temos a antiguidade clássica como como um centro de tudo isso que eu falei, que precisa que alguma coisa seja bela, né? As coisas com harmonia, com proporção, com integridade, com clareza, ok. Mas não só disso, nós temos muita arte que é produzida na contemporaneidade, né, produzida nos dias de hoje e que tem caracteres da beleza. Tem muitos artistas pelo mundo todo que se voltam para o belo, que se voltam para as belas artes e que produzem isso, e é disso que nós temos que nos alimentar. Então, lá no começo eu falei da questão do repertório, que tudo é uma questão de repertório. Então, se a pessoa é acostumada a comer arroz e feijão todos os dias, ela sempre vai amar o arroz e feijão, saber que ele é importante, que tem os nutrientes, vai gostar do sabor daquilo, mas a pessoa conhece outras formas de se alimentar, ela apura o repertório sensorial dela do paladar. Então, é mais ou menos isso. A ideia de estudar as belas artes é formar repertório. Então, formar repertório criativo. Assistir muitos filmes. Vocês têm hábitos de assistir filmes regularmente? Eu consigo ver, eu não consigo vê-los porque eu estou no celular, mas eu consigo ler quando aparece uma mensagenzinha ali, ela passa rapidinho e sai. Eu vou fazer umas perguntas do filme. Vocês assistem filme regularmente, sim ou não? Digitem lá sim ou não, para ter uma ideia aqui. Quem puder aí, né? Vocês assistem filmes regularmente? Ultimamente não muito. Então, assistir filmes, acessar o YouTube, fazer análises, né, descrições. Não, todo mundo assiste, tá? A maioria das pessoas assistem. Eu trabalho com cinema e fiquei um tempo sem assistir muitos filmes. Voltei agora na pandemia que pude estudar melhor os filmes. Isso, a maioria das pessoas assistem. Então, a ideia é que nós possamos formar um repertório estético, assistindo filmes, lendo bons livros, acessando o YouTube e assistindo concertos musicais antigos no YouTube. Então, tem muitos grupos pelo mundo inteiro. Aqui no Brasil, a gente tem no Rio de Janeiro, tem no Paraná, em Londrina, e tem lá pro lado do Recife, músicos de grupos de música antiga. Então, uma proposta, né, no exercício que eu vou passar para vocês, é que vocês acessem o YouTube, acessem concertos musicais, assistem e façam descrição daqui. Eu assisti isso, eu identifico que tem 3 vozes, eu identifico que tem 4 vozes, eu identifico que tem 5 instrumentos, se sabe o nome do instrumento, coloca, se não sabe, não coloca. Depois que assiste o filme, tente formular um parágrafo escrito com a ideia central daquele filme, com a ideia central do filme e com coisas que saltaram a percepção de vocês durante aquilo que vocês assistiram. Eu gostei desse filme por causa da cor do filme. A cor é o que a gente chama de fotografia no filme. O aspecto, né, da luz no filme. Eu gostei da cor, eu gostei da trilha sonora, eu gostei da história, da narrativa. Eu gostei de tal coisa, eu gostei do roteiro, não sei, mas vocês assistam o filme e escrevam registros sobre ele. Vocês não precisam estar voltando a ler esses registros sempre, mas isso vai ajudar a fixar esses aspectos técnicos, identificar aspectos técnicos de criação artística. Então, o que uma coisa o que é a arte, né? O que é a arte em si? Existe um outro esteticista que se chama Benedetto Croce, né, um italiano, né, que estuda a estética da arte. O professor Olavo de Carvalho, ele também usa muito essa definição aqui, a mesma definição do Benedetto Croce. Ele fala o seguinte, né, que a arte, ela é a expressão de determinada impressão que nós temos sobre alguma coisa. Então, nós temos lá uma impressão durante o nosso dia. Não sei, a pessoa está apaixonada. Ela tem a impressão da paixão, daquele amor incandescente, assim. Ela está triste, está de luto.
né? Ela tem a impressão da tristeza, a impressão do luto, da dor, da perda de alguém. Eu fiz uma viagem e tive uma impressão de nostalgia durante a minha viagem, lembrei da minha infância, vamos supor. Então, essas são impressões do dia a dia. Eu fui almoçar e comi uma sobremesa que lembrou da minha mãe, da minha avó, não sei. É uma impressão sobre algo muito prático. A arte, ela é a expressão dessa impressão. Então, a arte, ela reúne materialidades e técnicas para criar um objeto e fazer que ele expresse determinada impressão. Então, se eu vou trabalhar com o cinema, quais são as materialidades e quais são as técnicas que eu vou usar para fazer um filme? Eu vou escolher quais tipos de câmera, quais os tipos de luz, quais os tipos de cenário, né, e tudo. Não sei, é o volume? Alguém, não consigo ler ali o que dizem. Não, nós estamos escutando muito bem. Tá, eu li uma mensagem ali, mas não consegui ler, porque passa muito rápido, a mensagem não fica ali em cima. Não consigo ler. Se for alguma coisa importante para eu falar agora, leia, por favor, Leda, para mim, se precisar. Okay. Eu falava das técnicas e das materialidades. Então, um artista que vai criar uma obra de arte, ele vai escolher as materialidades para fazer aquilo. Se é uma pintura, eu vou escolher que tipo de tinta, né? Têmpera, aquarela, a óleo, o que eu vou pintar? Ou vou pintar digitalmente, fazendo no computador, né? Então, esses são os materiais que o artista vai usar para criar determinada coisa. E a experiência das belas artes nisso tudo nos ajuda a melhorar o nosso repertório, nos ajuda a melhorar a nossa visão de mundo. Então, às vezes, não é só uma questão de talvez servir alguém ou ajudar a mudar um hábito cotidiano, mas é uma questão íntima de conversão, de consciência de si mesmo. Então, Aristóteles, nesse livro aqui, ó, que se chama Arte Poética, vocês conseguem ver aqui, né? Ele fala da catarse. A catarse é algo que a arte que é ocasionado pela arte. Então, a pessoa vê uma obra de arte, contempla uma obra de arte, e por meio daquela contemplação, ela passa por um processo catártico. O que é catártico? É um processo de transformação. É como se aquela pessoa quisesse deixar de ser aquilo que é e se tornasse algo melhor. Então, é um processo de conversão, é um processo de purificação, é um processo de se transformar. Então, esta é uma das intenções da arte. Esta é uma das intenções, aquilo que o hábito de contemplar algo nos provoca. Né? É uma das intenções do hábito de contemplação. Fazer com que, ao contemplar, ao apreciar uma obra de arte, a gente não saia da mesma forma, com que aquilo nos transforme. Então, muito disso também é apropriado dessa produção toda de arte pós-moderna, de arte contemporânea, com a ideia de dizer assim, nós fazemos uma arte que ela não precisa ser bela, ela não precisa ser bonita, porque a nossa ideia é revolucionar, a nossa ideia é transformar, a nossa ideia é fazer com que as pessoas questionem o mundo, questionem a vida, com que as pessoas aumentem o senso crítico, né, de tudo. Mas aí você vê que a arte ela não se sustenta por si mesma, quando ela traz esse olhar, quando ela traz essa perspectiva, e ela começa a exigir notas de rodapé. Então, é como se as pessoas usassem um cocô lá no museu e dissessem que isso é arte, e ao lado tivesse que ter um texto, um artigo, justificando por que aquilo é arte. Então, a pessoa vai lá ver a obra, encontra uma coisa horrível e tem que ler um artigo junto para entender por que aquilo é arte, né? Ao contrário de olhar, por exemplo, para a Capela Sistina, lá do Michelangelo, para a Pietà, olhar para aquilo e dizer, né, nossa, eu não posso ser o mesmo depois que eu vi isso. Como eu disse outro dia, falando da Pietà, né, dando esse mesmo exemplo, quem olha para a Pietà não consegue ficar igual, né? Quem olha para a Pietà, ela é uma imagem quase de tamanho real, assim, de adulto de tamanho real, com a mãe com o filho morto nos braços. É a Nossa Senhora da Piedade, a mãe da Piedade, com Jesus Cristo morto depois que foi tirado da cruz. Então você olha para aquela imagem e você vê uma mãe com o filho adulto, homem, nos braços, e ele está morto. E você vê a cara daquela mãe, o semblante daquela mãe, dizendo assim pra gente, não tem mais o que fazer, meu filho está morto aqui. Então você olha para uma Pietà, você tem vontade de chorar,
ao olhar para aquela imagem. Então, isso é a catarse. Não só uma questão, uma sensação, mas algo que acontece dentro da gente. Né? É uma experiência assim, que mexe dentro da gente. Diz assim, você olha para Pietà e você entende, Cristo está morto e morreu por mim, e eu sou uma pessoa muito miserável, eu tenho que mudar de vida. É mais ou menos isso que a Pietà passa para a gente ao olhar para ela, né? Então, a catarse, transformação. E eu não sei se alguém já leu um livro que se chama Beleza, do Scruton, do Roger Scruton, que é um lord inglês. Ele foi sagrado lord, né, pela rainha, e ele morreu recentemente, né, ele morreu acho que no início em janeiro, né, no início do ano. E ele também é um filósofo, um esteticista, que fala sobre a beleza. Ele traz um conceito que eu gostaria que vocês, quem estiver anotando, anote, né, que é um conceito que se chama beleza mínima e beleza cotidiana. Isso me salta muito aos olhos para falar de educação estética, porque as pessoas acham assim, mas pô, Vivi, eu não tenho condições de ter uma Pietà lá em casa, uma réplica da Pietà, ou ter uma obra de arte original, né, renascentista, não sei, nenhum de nós tem, gente, né, isso daí. Eu vi no comentário do Scruton, Why Beauty is Matter, né? Para quem não assistiu ainda, é porque a beleza importa, do Scruton. E aí tem o das Artes do Belo também, que é uma tentativa de mostrar também mais ou menos isso. As pessoas falam, eu não tenho condições de ter uma obra de arte original, caríssima e tal, ok. Aí vem o Scruton e fala pra gente do conceito de beleza mínima, do conceito de beleza cotidiana, né? Vocês já ouviram falar desse conceito? O que isso significa? Já ouviram falar? Todos ouvimos. Eba! O conceito de beleza mínima, né, e de beleza cotidiana é o que nós podemos fazer na nossa vida comum, como arrumar bem a mesa, deixar a mesa posta ordenadamente para você tomar um café da manhã, nem que você esteja sozinho, mas com uma mesa bem arrumada. Professora, mas eu moro sozinha porque eu estudo lá na universidade, não sei o quê. Ou tem criança pequena em casa, vira um fuzuê, não tem condições. Não tem muita desculpa. Todo mundo vive numa situação que, se parar para pensar, ninguém tem uma vida 100% organizada, gente, né? É uma questão de fazer um esforço sobrenatural e arrumar a mesa, ou se arrumar. Né? Não é ideia de ter uma capa de revista, não é ideia de ser um modelo, né? Trabalhar lá como modelo, não é isso. É se apresentar bem ao mundo. E isso vale tanto para os homens quanto para as mulheres, não é só uma coisa de mulher, né? Tipo, é o homem ser uma pessoa bem apresentável. Tem uma regra no marketing, na publicidade, que a propaganda é feita nos 30 primeiros segundos, antes da pessoa abrir a boca, antes da pessoa falar, que é como essa pessoa se apresenta ao mundo, como essa pessoa se veste, diz muito daquilo, a pessoa conta aquilo que ela quer passar apenas com a sua aparência. Então, se cuidar disso e procurar fazer pequenas alterações para poder viver o conceito de beleza mínima, o conceito de beleza cotidiana. Então, talvez tenha algum lugar na sua casa que você possa mudar depois da aula de hoje. Pode ser uma parede, pode ser, um armário, pode ser uma estante, pode ser um oratório, pode ser uma mesinha, pode ser uma parede da cozinha, não sei, mas talvez tenha algum lugar da sua casa que você possa aplicar isso da beleza mínima, para que na sua casa tenha um lugar que vai te remeter à beleza. Se você não consegue arrumar a casa inteira, que acho que é muito difícil quem consiga fazer isso, tenha um lugar da sua casa que te remeta à beleza. Tem algum lugar da sua casa que te remeta ao belo. Então, imprima uma imagem. Não podemos ter a Pietà, mas tem imagens de alta resolução da Pietà. Tem imagens de alta resolução, gente, de muitos artistas barrocos, renascentistas, figuras importantes da história da arte que tem para download em alta resolução. Então, sei lá, se você digitar lá Botticelli em alta resolução, vai aparecer banco de dados. Se você digitar Michelangelo em alta resolução, Da Vinci, sei lá o que, vai aparecer muita coisa para você baixar. E não custa muito caro imprimir, montar um quadrinho para deixar na casa, colocá-lo na parede, um porta-retrato bonito, alguma coisa nesse sentido. E ter um cuidado da forma como se apresenta, né? Nem sempre a gente não precisa comprar roupa nova todo tempo, mas saber que aquilo está dizendo alguma coisa.
Aquilo está dizendo que nós somos pessoas conscientes de si mesmo, que nós temos consciência de si mesmo. Então, para mim, falar do tema das belas artes, do tema da arte sacra, eu identifico isso como o tema da minha vida, né? Eu identifico isso como minha vocação. E vocês têm consciência do que é o tema da vida de vocês? A vocação, ela é o tema da nossa vida. Ela é o chamado pelo qual Deus nos deu a vida, é o chamado. E cada um tem que descobrir qual que é esse chamado, qual que é o tema da sua vida. Então pode ser aí, não quero ser maldosa, mas pode ser que você esteja fazendo uma faculdade e esse não seja o tema da sua vida. Pode ser que isso foi só o que deu certo para você fazer naquele momento, mas pode ser que isso não seja o tema da sua vida, pode ser que isso não seja a sua vocação. Pode ser que a sua vocação esteja ligada a cuidar do seu avô. Pode ser que a sua vocação esteja ligada à música, pode ser que a sua vocação ela esteja ligada à doação pela vida consagrada religiosa, ou pelo matrimônio, ou por outra coisa, entende? Então, descobrir o tema da nossa vida nos ajuda a ter ordem, ter harmonia, ter clareza na nossa vida, né? Ter integridade na nossa vida. Então, isso também não deixa de ser uma dimensão da beleza na nossa vida. Pensar nisso tudo. E eu quero dar dicas de algumas experiências sensoriais que vocês vão fazer depois naqueles exercícios, mas que eu anotei para falar para vocês aqui também. O que é a educação estética? Né? O conceito de educação estética. Ela é vista pelos estudiosos da arte que falam da educação do sensível. A educação estética é uma experiência que mexe com os nossos sentidos. Então, para que eu passe por experiências estéticas, eu tenho que passar por experiências sensoriais. Então, o que são os nossos sentidos, né? Aquilo vai ter que mexer comigo pela minha audição, pela minha visão, né? Pelo meu tato, pelo meu olfato, pelo meu paladar. Isso vai ter que mexer comigo pelos meus sentidos. Então, as minhas dicas para vocês, para ter exercícios de educação estética, para entender melhor a beleza, agora eu vim aqui e soltei um monte de palavras aqui para vocês, um monte de termos e de análises assim, sobre o campo da cultura e sobre o campo das belas artes. Mas como é que a gente vai aplicar isso no dia a dia, entende? Como é que isso vai dar frutos para uma pessoa que é acadêmico de direito? Como é que isso vai dar frutos para um acadêmico de história? Para alguém que é acadêmico de publicidade, alguém que escreveu medicina? Como é que isso tudo que eu falei vai dar frutos para um agrônomo, para um engenheiro agrônomo? Como é que isso tudo vai dar frutos para uma professora? Então, isso dá frutos na medida em que nós temos um treino, né, uma disciplina de hábitos regulares. Então, eu sugiro que, independente da sua área assim, de atuação, tenha um caderninho bem barato, bem simples, ou umas folhas velhas lá, para que você tenha um diário e que você possa escrever, para você ir treinando a sua consciência de perceber as coisas. Eu vi hoje, no dia tal, uma paisagem bonita do pôr do sol. Ou assim, eu assisti um filme hoje e esse filme me chamou a atenção pela beleza da fotografia, pela beleza da trilha sonora. Ou eu assisti no YouTube um espetáculo de música barroca e o que me chamou a atenção foi a voz e o violoncelo, não sei. Mas a ideia é que vocês tenham pequenos registros disso daí. Então, o YouTube, né, ele tá muito cheio de coisas muito boas e de graça, né? Não precisa assinar, não precisa pagar nada. A gente tem aqui a plataforma Alumni, aqui no Brasil, que tem muitas coisas católicas também, muitas coisas boas. E na própria Netflix, se alguém ainda tem a Netflix e conseguir acessar e ver essas coisas, consegue selecionar umas coisas belas para ver por lá. Então, buscar educar os sentidos por meio de percepções sensoriais. É muito fácil falar de memória sensitiva, de lembrar, assim, por exemplo, tal comida nos lembra alguém, sabe? Um alimento, uma refeição, o cheiro de alguma coisa, lembra. Eu lembro que cheiro de bolo no forninho, assim, assando, me lembra muito, lembra a minha mãe, assim, não consigo ter outra lembrança, assim, disso. Ou tomar um café em tal lugar. Então, a nossa memória ela está ligada aos nossos sentidos, ela está ligada às experiências sensoriais que nós temos. Dá para ver muito isso em biografia de santo.
né? Quando a gente lê sobre a vida dos santos, várias experiências sensoriais assim que os arrebataram no estado de êxtase, no estado de ascensão, assim, de subida espiritual, ou que de ordem prática mesmo da vida cotidiana, marcaram a vida deles, né? Santos que passaram por grandes dores, tiveram uma experiência dos sentidos muito forte e que isso despontou em algo realmente belo assim na vida. Então fica assim para vocês essa dica de que vocês tenham experiências sensoriais, atentando para esses conceitos de beleza mínima, de beleza cotidiana, mas que vocês se habituem, por exemplo, a conhecer outros períodos da história da arte, porque vai ser muito agradável conviver com pessoas, né, que tenham noções de estética. Por quê? Porque isso é meio que uma questão de regra social, assim, de boa conduta, né? Você entende como é que os acadêmicos do direito, como é que chamam os crimes mais bárbaros? Os crimes mais horríveis, eles têm um nome. Como é que chamam esses crimes? Alguém arrisca sobre hediondos? Os crimes mais horríveis se chamam crimes hediondos. Então, se vocês abrirem um Google, um dicionário lá do Google, e verem sinônimo de hediondo, dentre as palavras lá vai aparecer feio. Então, hediondo é sinônimo de feio. Então, por que as coisas mais bárbaras elas são associadas ao feio? Né? Então, existe uma relação entre a beleza e a moral na nossa vida. Então, as coisas boas moralmente, elas são associadas à beleza, né? As coisas mais horríveis, as coisas mais feias, elas são associadas ao feio. Então, a gente só tem que ter um cuidado para que nada da compreensão da beleza se desvirtue de uma compreensão transcendental da nossa vida. Nós não entendemos só o lado material, mas entender a vida eterna, né? A salvação da nossa alma, olhar para uma vida ordenada para um dia salvar a nossa alma e ver Deus face a face, ver aquilo que é verdadeiramente belo. Né? Porque fora disso, a gente tende a se perder e a fazer com que as outras pessoas também se percam. Se a gente olha para a beleza, longe disso tudo, longe de um olhar transcendental, longe de um olhar que transcenda a visão material das coisas, né? Acho que a finalidade disso tudo é cuidar bem da nossa vida, das pessoas, da nossa alma. Eu acho que daqui era isso. Eu fecho com essa ideia dos exercícios, né? De que vocês se habituem a associar, a assistir coisas, a acessar o YouTube. Eu insisto no YouTube porque lá vocês vão encontrar espetáculos de balé, de companhias muito boas do mundo todo, espetáculos de música, concertos musicais de vários períodos. Então, nessas folhas que eu vou passar para a Leda, vocês vão ter algumas opções para procurar, para estudar e para assistir também. Mas não custa nada inserir lá no Spotify umas músicas para ouvir junto, ou ligar o YouTube mesmo e assistir 5 minutos de alguma coisa bonita por dia, vai ajudar muito na compreensão de muitas outras coisas. Inclusive para estudar as coisas que vocês têm que estudar, da área que vocês, seja lá qual for a área que vocês sejam, gente. Isso dá uma sentada nas coisas, né? Amplia um pouco o nosso entendimento do resto. É por aí, Leda. Obrigado, Vivi. Foi muito claro. Eu acho que o volume do seu microfone está um pouco alto, porque se escutava meio com eco. Existe uma expressão que se chama casa de ferreiro, espeto de pau, de madeira. A pessoa que trabalha com audiovisual e usa o foninho do celular, né? Eu preciso melhorar isso. Não sei como que abaixa, gente. Mas eu tenho que ficar mais baixo também. Foi muito bom, foi muito claro. No sé si tienen alguna pregunta para hacerle a ella, algún comentario, grande aula, tengo una pregunta. ¿Quién es el que tiene una pregunta? Puede abrir nomás su micrófono y hacerle a ella. Sim. Boa noite, Viviane, tudo bem? Boa noite. Silver. A minha pergunta é com relação ao que você falou das 3 condições, né, do belo, de São Tomás de Aquino.
como é que essas três condições se encaixam, por exemplo, na literatura, né? Livros, como os grandes autores, eles realizavam essas em harmonia, ou seja, essas três condições no mesmo livro, por exemplo. É a minha pergunta. Ok. Então, a gente vê... vamos repetir essas três condições, para que fique claro para todo mundo, né? Que são a harmonia, a integridade e a clareza. Como é que a gente vai identificar essas três coisas na literatura? Né? Se essa história como um todo, a narrativa dessa história, né, ela tem a harmonia de a gente entender que ela vai ter o começo, o meio e um fim, e que aquilo vai ser coerente em si. Então, por mais que seja uma ensalada lá do Gil Vicente, eu amo o Gil Vicente, ele misturava todas as coisas, eu gosto desse negócio de misturar, mas é característica pessoal minha. Por mais que seja assim, um mistureiro igual o Gil Vicente tinha, você sabe que aquilo começa, aquilo se desenrola e aquilo tem um fim. Então aquilo ele vai ser harmonioso, porque por mais que em algum momento da história apareça um conflito existencial entre os personagens, ou que, sei lá, metade das pessoas morram, alguém mate todo mundo, no final aquilo vai se esclarecer. Então ou vai ficar uma dúvida muito grande, mas você vai entender que a dúvida era intencional e era o objetivo da história ter uma dúvida, né, ou ter um desfecho. Mas não é um desfecho, assim, inacabado, sabe? Não é algo que fique subjetivo. Aquilo está claro. Assim, então, você tem uma harmonia na coisa toda, porque ela tem um começo, um meio e um fim. Né? Você tem uma paz de espírito ao terminar a leitura. Eu li recentemente, vou dar spoiler mesmo, porque eu adoro dar spoiler, O Senhor do Mundo, o livro que se chama O Senhor do Mundo. E eu, assim, fiquei muito brava uns 3 dias pelo fim do livro, sabe? Por como o livro terminou, assim. Mas eu não vou contar o final, mas, assim, foi a decepção da minha vida, entender que a nossa vida é aquilo que o livro diz mesmo, sabe? Então, eu achei péssimo o final do livro, mas o livro é muito bom. Então, a harmonia é mais ou menos isso, né? Por mais que seja uma mistura de tudo, uma história com muita subida e descida no livro, você tem uma clareza que aquilo começou de tal forma, os personagens são apresentados, no meio dá um conflito e no final tem um desfecho. Então, aquilo é harmonioso, sabe? Aquilo não fica... Você não tem os personagens se desencontrando, assim, do nada chega todo mundo estranho, não. Você segue uma lógica na narrativa, né? E aquilo prende as pessoas. Se não prende, em algum momento, se você fica pensando, what the fuck is this? O que isso significa? Aquilo não tem harmonia. Então, aquilo não é uma boa literatura. Ela deixa de ter... Como é que você fala que um livro é ruim, né? Quando ele tem algo ali... Não é isso que eu falei do Senhor do Mundo é juízo de gosto, né? Uma questão pessoal minha. Mas o livro é muito bom, ele não deixa de ser muito bom, só que eu não gostei do final, né? Do final. A história é muito boa. Mas, assim, o que eu quis dizer a harmonia, ela se faz no desenvolvimento da história. Ela não tem uma coisa sem pé nem cabeça, um extraterrestre ali que surgiu do nada, sem um motivo, e daqui a pouco ele sumiu, assim. Não existe um personagem que vamos supor, assim, em 2 páginas tem a fala de um personagem e dele vai continuar a fala, acabou a fala dele. Você vira a página e não tem mais esse personagem. Cadê o personagem? O que foi feito dele, né? Então, esse livro é um livro ruim. Tipo, o autor não deu continuidade para aquilo, não ficou desarmonioso, faltou um desfecho para aquele personagem. A integridade. A integridade é quando você entende que essa xícara aqui, né, ela tem todas as partes e que todas elas têm uma função. Então, ela tem um bracinho aqui para eu segurar, ela tem uma frase que rebenta a minha cara, ela tem a xícara aqui, então ela tem um todo, né, que forma nela uma coisa só. É isso daqui. Se o livro, a história, ela tem alguma coisa que não se fecha na narrativa, ela não tem integridade. É como se os pedaços da história não se encaixassem. Então, tem alguma coisa ali que faltou, ou alguma coisa que sobrou. Ou, por exemplo, nós estamos falando uma história da vida do campo, né, numa vida lá no campo, e de repente, do nada, muda para Nova York, assim, num grande centro urbano, como se todos os personagens fossem antes descritos na vida do campo,
e do nada a gente tem um dia em Nova York, mas ninguém avisou que esse dia ia chegar e nem nada, tipo, Maria acordou em Nova York, não sei o que, agitação do trabalho, agitação disso, agitação daquilo, né? Tipo, isso não faz. Daqui a pouco volta lá para a vida do campo, mas sem contar que teve uma passagem de avião, teve uma viagem, não sei o que, não sei o que. Então, é como se mudasse a narrativa bruscamente e se esquecessem de fazer uma ligação. Isso não tem integridade. É a mesma coisa que eu disse de tente visualizar isso por uma imagem de uma escultura da Abapuru, que tem o. Entende? Aquilo não tem muita integridade, entende? É um pedaço não tem a ver com o outro, entende? E aí a clareza, né? A clareza é você terminar o livro. Eu volto a falar do Senhor do Mundo, porque eu sonhava com o final perfeito e o final foi triste, sim. E eu, como uma melancólica, fiquei chateada, mas a clareza, muito triste, assim. A clareza é quando fica algo obscuro e não é intencionalmente, é por cagada mesmo, desculpe o termo, é por erro ou fraqueza da pessoa que escreveu, sabe? Não é claro a narrativa da história, o objetivo da história. Isso é muito difícil em filmes e em livros para as pessoas que têm que escrever sinopse, né? Depois, você não sabe, não tem uma clareza, né? Você não entende o desfecho, assim. Então, faltou a clareza, uma coisa objetiva, né? Eu sei que eu consigo ver, eu consigo ver claramente a intenção dessa narrativa. Era de uma moça que nasceu, cresceu numa cidade grande e de repente ela foi para um convento lá, tal. Tipo, era a história de uma vocação, isso tem clareza. Mas se a história puxa uma coisa que não tem né, nada a ver com a outra e fica muito confusa, ela não tem clareza, né? Então você não consegue ver isso num livro, por exemplo. Não sei se eu respondi mais ou menos. Deu para entender um pouco? No caso, eu queria exemplificar aqui, né? Eu vejo isso nas obras, por exemplo, do José Saramago. Sobre o ensaio sobre a cegueira, por exemplo, parece que não tem um nexo, né, naquilo que diz a história. É diferente, por exemplo, você pegar uma obra do Machado de Assis. Isso. Mas... Ou os discursos da Dilma, entende? Eles não têm clareza, sabe? Do cachorro oculto atrás da criança, da figura oculta. Sim, exatamente. Esse é um exemplo de que não é um discurso narrativo, né, que não tem clareza, né? Certo, obrigado. Muito obrigado. Valeu. A gente acha mais perguntas? Vamos aí, tem mais perguntas, temos tempo ainda. Vivi, como podemos ver e como se plasma o pensamento de uma sociedade na arte? ¿Tem algum exemplo para nos dar? Discúlpame, Anderson, pero nadie te escuchó. Si puedes volver a repetir o tenés que subir el volumen de tu micrófono, de tu computadora, probablemente, y repetís la pregunta, por favor. Repetir. Precisamos que repita. Não se entende, mas ele deixou escrito aqui a pergunta dele. E como se plasma o pensamento de uma sociedade na arte? Tem um exemplo? Plasma, como se plasma, como se o que? Me expliquem, me traduzam. A ver, ¿cómo se deja? Tal vez sea la pregunta de Anderson. Si me puedes reformular. ¿Cómo permanece? Esa es la pregunta, Anderson. Isso. Como se vê? Como se percebe? Sim. O pensamento? Sim, como... Sim. Tá, só para ver se eu entendi bem, me ajude, Leda, fazendo favor.
como se vê o pensamento na arte atual, na sociedade atual, ou de um grupo específico, assim, não entendi. Como se entende o pensamento do grupo por meio da arte? Me ajude. ¿Sí me podés escribir, Anderson? ¿Otra vez? A ver. Justo que su micrófono não funciona. Isso, olha. Como se entende o pensamento do grupo por meio da arte? Ok. Tá, então vamos falar da teologia da libertação. Vocês conhecem o filme Eles Estão no Meio de Nós? Está em andamento. Se Deus quiser, nosso Senhor Jesus Cristo, esse filme está este ano, tem que sair. Mas vamos falar da teologia, do exemplo do grupo que é a teologia da libertação. Então, uma função bem prática. Vamos pegar este grupo como exemplo para responder. A teologia da libertação é um grupo marxista dentro da Igreja Católica, ou de igrejas protestantes também existe a teologia da libertação. No meu filme, a gente olha para a Igreja Católica, mas a teologia da libertação existe em outras religiões. A teologia da libertação é um grupo marxista dentro da igreja. Então, a visão das pessoas que seguem essa teologia é materialista. Então, eles acreditam que Jesus Cristo não é, assim, verdadeiramente o Filho de Deus, mas que ele é um homem comum, assim, um homem como os nossos amigos que estão aqui assistindo, um homem comum que teve algumas coisas que ele se sobressaiu. Por exemplo, eles acreditam que os milagres de Jesus, eles não foram milagres ao pé da letra, que foram figuras de linguagem. Então, é tirada a ideia sagrada de Jesus Cristo. É como se a transformação, a multiplicação dos pães, ela não tivesse acontecido, né? Foi só uma coisa para dizer que Jesus era bem comunista, assim, que ele tinha uma mania de dividir tudo igual para todo mundo, que com o fim estreitamente material, que ele não queria ensinar algo com aquilo, ele não queria falar de outros ideais para a vida das pessoas, ele só queria matar a fome ali naquela hora, nem que morresse depois, mas a ideia era aquele momento, né? Então, essa é a visão da teologia da libertação, desse grupo social. A gente tem que falar de uma forma acadêmica, né? Se referir à teologia da libertação como um grupo social, uma comunidade, né, da sociedade. Então, este grupo vê a teologia desligada da função sagrada, estreitamente material. Então, a ideia é que não precisa se valorizar tanto a vida de Cristo no sentido sagrado, nem a vida dos santos. Que, na verdade mesmo, de acordo com a TL, com a teologia da libertação, os milagres assim, dos santos também não aconteceram, isso foi uma metáfora. Então, na verdade, os santos só queriam ajudar as pessoas, assim, fazer coisas nesse sentido. Como que a arte das pessoas que acreditam na libertação ela também dissocia tudo do sagrado. Ela passa uma ideia de que a Eucaristia, ela não é transubstanciada ao corpo de Cristo ali e tudo, que a Eucaristia é só um pãozinho que poderia ser substituído por uma tapioca, uma bolacha, um negócio assim, nada a ver, sabe? O chimarrão poderia substituir o vinho na celebração, uma cachaça, qualquer outra coisa, sabe? Então, esses são hábitos das pessoas da teologia da libertação. Então, a arte que essas pessoas produzem, ela vai dizer isto. Ela vai escolher formas que não associem que você olha para uma pintura e você olha para aquela pintura e veja Cristo como um homem, até um homem bonito, assim, às vezes, sabe, ajeitadão, mas não como um santo, não como um sagrado, não como um homem que sofreu. As pinturas dos santos, ela está muito dissociada do sofrimento, ela está muito longe de ser arte piedosa, sabe? Ela chega a ser até um pouco abstrata, assim, só riscos, aqueles ícones que são só riscos, que não tem uma profundidade ali, porque o sagrado ele se perdeu, então não tem que enaltecer um viés sagrado, né, daquilo tudo. Esse é um exemplo, né? Você percebe a produção artística de um grupo de acordo com as técnicas que ela usa, com as materialidades que ela usa, com os estilos que ela usa para pintar. Ela vai pintar ou produzir música, os cantos,
da teologia da libertação, falam tudo de partilha. Partilha, 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 revolução. Não viemos para sofrer, nós viemos para dividir tudo, nós viemos para isso, para aquilo. Você lê Marx e você está cantando aqueles cantos pastorais da teologia da libertação. É a mesma coisa, né? Só que com uma musiquinha no fundo. Então, isso é um exemplo. Se a gente tem um grupo de arte, assim, de artistas, de mulheres que são feministas, né? Então, você vai ver aquelas obras, aquelas pinturas, aquelas peças teatrais que vão rechaçar os homens, que vão, assim, destruir a visão do homem, assim, apresentar o homem, fazer com que a pessoa que veja muito aquelas coisas volte para casa e brigue com seu pai ou com seu marido na hora, né? Tipo, rompa, assim, laços com o homem que tiver na vida ali, entende? Esse é um exemplo, né? Vai passar posturas para a mulher se vestir e se mostrar no mundo, com aspectos imodestos, assim. E olha que eu sempre falo sobre isso, que eu acho que tem que ter um cuidado, assim, com a realidade para falar sobre a modéstia, mas é uma coisa distorcida e vulgar, sabe? Faz com que a mulher queira se transformar, assim, corte o cabelo, se vista como um homem, tenha hábitos de homens, e isso com certeza reflete também na postura dos homens, porque, eles pensam que a mulher é praticamente um homem, e o homem não precisa ser um homem, né? Mas, enfim, esse é um exemplo de arte de revolução, assim, também. Eu lembro de uma das últimas peças de performance, assim, era meio que um teatro, meio que uma performance que eu assisti quando eu me formei em arte, uns 4 anos atrás. Era uma mulher nua que ela amassava um pão, uma massa de pão com os pés. Então, ela estava nua, amassando pão com os pés, uma massa enorme de pão no chão, ela estava aquilo. E aí, parece assim que ela tinha muitos pelos pelo corpo e de repente ela erguia o braço e tinha uma goiabada debaixo do braço. Uma goiabada, um doce de goiabada debaixo do braço. Ela pisava no pão, que era algo sagrado, e tinha um doce embaixo do braço dela, entende? Eu não entendi nada disso, não fui atrás para entender o que o artista quis dizer com isso, mas isso é um exemplo de arte produzida, por exemplo, por um grupo que ama o feminismo, entende? Que ama os meandros disso daí. Então, é por meio dessas condições que você vê a arte de um grupo, que você entende, né, o que o grupo queria dizer com aquilo, né? É a mesma coisa que a gente que é católico ou mais conservador, ou que dissociando assim da igreja católica, mas que gosta das belas artes, vai procurar reproduzir isso por meio dos filmes que faz. Eu, por exemplo, sempre tento colocar dentro dos filmes alguma referência de beleza, sabe? Alguma referência da arte sacra voltada para a piedade, né? Mais ou menos nesse sentido. Eu não sei se eu consegui explicar bem a pergunta, mas é mais ou menos por aí que consegue entender a arte que um grupo produz, a ideia do grupo, assim. Sim, no sé si hay otra pregunta. No sé cuánto tiempo más tenemos, Vivi, contigo. Eu tô bem aqui, tô gostando também, pode continuar. E as perguntas, se vocês têm paciência. Si quieren aprovechar y hacerle una pregunta más a la profe, entonces este es el momento, ¿es ahora o nunca? Pedro, por favor, adelante. Olá, Vanessa Vileda. Vivi, tudo bom? Olá, como vai? Eu falo bem português, então vou pro português mesmo. Você tinha feito aquele comentário sobre as imagens do imaginário popular nosso. Aí você falou do Brasil. No Paraguai não é tão diferente, mas tem alguns elementos que dão alguma vantagem para o Paraguai, mas que ultimamente tem se perdido. Olha só. O Paraguai tem também o elemento do futebol, como no Brasil. O jogador de futebol da seleção é um guerreiro, é um aguerrido, aquela coisa muito marcante, um herói, né? Aquela coisa. O Paraguai não é campeão mundial como o Brasil, mas a representação do heroísmo acaba sendo muito do jogador de futebol. E
Novelas mexicanas e brasileiras também fazem parte. Eu acho que talvez não com tanto peso como no Brasil. Sei lá, 80% do peso do Brasil, mas tem. Só que tem uma vantagem. No imaginário popular daqui também tem a questão das duas guerras que o Paraguai participou. Uhum. Então isso trouxe um sentido de heroísmo, e mesmo que já tenha sido um pouco distante no tempo, até agora ainda cala bastante fundo na mente do paraguaio. Com erros, às vezes exageros, às vezes, enfim, imprecisões históricas, enfim. Mas isso traz um valor positivo. Bem ou mal, o heroísmo do povo paraguaio nessas duas guerras foi marcado no imaginário popular. E outra questão, e isso sim se perdeu totalmente, que era do imaginário popular, é como o Paraguai foi até os anos 50, 60, um país muito, muito, muito isolado do mundo. Só tinha Assunção, praticamente, a capital, onde funcionava o governo e algumas empresas faziam importação e exportação, basicamente exportação de recursos naturais, importações de todo produto que não era fabricado no país. Então, as pessoas tinham aquela coisa muito do interior. Todo paraguaio tem uma lembrança muito, a maioria dos um pouco mais antigos tem uma lembrança muito forte do interior. Coisa que hoje em dia, principalmente os mais jovens que nasceram na cidade, cujas famílias já são urbanas e burguesas, já perderam esse imaginário do interior. Então, inclusive hoje, antigamente se falava muito bem do campo como uma coisa positiva, hoje em dia não. Hoje em dia o produtor rural, e ainda mais se for latifundiário, é um inimigo do povo, né? O produtor de soja, ele produz gado. Então, assim, só para resumir, né? Novelas, futebol, meio incomum, guardadas as proporções, e a questão do heroísmo, isso sim, não vejo no Brasil, não existia. E a questão da vida do interior. Isso era muito marcante para o Paraguai e eu vejo cada vez menos. Né? Então, só para localizar você Legal. Não sei se os outros vão concordar. Acho que diferenças por um lado ou para o outro, em geral, acho, Lera, se puder comentar, creo que é por aí. Obrigada, Pedro, porque até se eu tiver mesmo essa aproximação com vocês, de nós continuarmos esse estudo, é muito importante para que eu conheça essas coisas, entende? Eu conheço um pouco da realidade cultural, né, de vocês. E nada impede que eu também realize um estudo, né, por aí, ou alguma coisa assim. Então, eu preciso conhecê-los, Um conhecer a filme! realidade cultural de um filme. Vamos ver, assim Filme! filme para fazer aí, né? Eu preciso saber. E a gente não tem, não, Pedro, essa visão do herói aqui. Aqui, o herói é o jogador de futebol, entende? Tipo, pros meninos, um artista, pros meninos, as crianças, os meninos homens, né, que crescem, para eles o sinônimo de ser um ícone é ser um jogador de futebol. Inclusive, vocês prenderam o nosso herói, um dos nossos heróis, se for levar em conta. Eu tinha que fazer essa piada na aula, desculpa, gente, mas eu tinha que fazer, esperei o dia inteiro pra falar isso. Vocês foram prender o nosso herói aí. Nós guardamos o herói de vocês aqui. Estou fazendo um campeonato. Estou fazendo torneios de futebol entre os presídios aí, estão usando o nosso herói. Sí. En cuanto al arte, voy a decir esto en español así despacito para que se entienda, para que no se me pierdan las palabras en portugués. En cuanto al arte, rescato lo que dice Pedro, es que se lleva o se traslada mucho a la vida del interior. Las pinturas, los cuadros, ustedes se acordarán de las casas de sus abuelos, eran de la casa de paja, con la vaca y los campesinos. O sea, eso era
lo normal y lo habitual. Hoy en día en el interior sigue siendo así. Hay esos cuadros que nos llevan a la naturaleza. Los paraguayos son muy bohemios. No sé cómo se dice, Pedro, esa palabra en portugués. Muy bohemios. Uhum. Cantan a la naturaleza, cantan a Dios, cantan a la mujer. Esos son Nostálgicos. los tres pilares en las músicas que se encuentran. Y el arte es muy colonial, o sea, quedó en la etapa colonial de lo que se trajo Uhum. de España, de lo que se trajo de afuera, en la arquitectura, aquellos que alguna vez pisaron Concepción y se dan cuenta por la Villa Real, la arquitectura es Uhum. completamente colonial. Eh, las artesanías de barro, las esculturas de barro, los que se van por Areguá. Areguá es una ciudad que se dedica exclusivamente a la venta de artesanías y esas ventas de artesanías son, o sea, las esculturas son muy coloniales, en barro, barro cocido, pintado, eso nada más. Y producción así literaria, nosotros no tenemos una obra literaria que haya quedado en el tiempo, ni tampoco así una producción filmográfica, o sea, un filme, tampoco tenemos uno que quede así en el tiempo. La música es diferente. La música el paraguayo tiene desde que nace, canta. Nosotros tenemos conjuntos como Luis Alberto del Paraná, que hasta hoy en día se escucha. Y Luis Alberto de Paraná es lo más grande que tenemos en la música paraguaya, que recorrieron el mundo, ¿verdad? Cantando música paraguaya. Y es algo que el paraguayo, hasta nosotros los más jóvenes que tenemos la misma cierta edad, escucha todavía. Los domingos se escucha muchísimo la música paraguaya, la polca paraguaya, la polca yajeó, que se Uhum. dice en guaraní, Uhum. es una cultura muy marcada por el misticismo de los guaraníes, que eran nuestros antepasados. O sea, traemos todo eso también a nuestra música, a nuestra arte Uhum. y a la religión. Está todo presente, ¿verdad? Porque por la influencia misma de los jesuitas, entonces quedó muy unificado todo eso. Uhum. Eu gostei, anotei coisas aqui dos aspectos da arte que você falou de vocês, depois eu vou colocar isso também no PDF que eu vou te mandar. E mais uma coisa com isso que o Pedro falou e que você falou agora, fica aí a sugestão para que quem puder e tiver condição de fazer isso, que faça uma pesquisa de memória cultural familiar. Então, se é difícil de fazer isso a nível do país, assim, de entender algumas coisas de formação, não, que me parece que vocês têm mais recursos do que a gente, né? Essa questão da própria jornalismo, assim, da questão das guerras, vocês já estão em vantagem do que a gente aqui. Mas vocês podem organizar pesquisas de memória cultural familiar, né? Cada um pode fazer isso. Eu gosto muito de saber a história dos meus antepassados, né? Acho que isso é muito bom de entender. Fica uma dica para vocês fazerem essa pesquisa, não como uma árvore genealógica, mas ao máximo que vocês consigam descobrir de condições. Anotem num caderno da sua família e cada um compra um caderno para fazer isso. Desde o tipo da roupa que as avós usavam, o tipo de comida que se fazia, de onde é que veio, que linguagem que falava, tinha alguma palavra, alguma coisa que era costume daquelas pessoas dizerem, sabe? Algum tipo de carro, algum tipo de cavalo, algum tipo de comida, não sei, os meios de transporte, entende? Curiosidades, assim, que é só os avós, os pais, a gente que vão saber falar, entende? Então, a cidade onde nasceu, pelo menos, tem que pesquisar ao máximo essas informações, porque é isso que é a cultura da gente, entende? Né? A gente busca a cultura como algo para crescer, olhar assim para nos estimular a crescer, mas é a cultura pessoal e familiar que é a base de qualquer alta cultura que a gente pegue. Sem uma boa base cultural familiar, a gente não tem muito como construir, entende? Assim, os outros degraus, assim, esse é o primeiro passo, né? Formar uma boa memória cultural, assim, de si mesmo, né? Das suas origens, dos costumes, disso tudo, né?
Así es. En Paraguay también tropezamos mucho. Tenemos un grave problema que la cultura paraguaya es oral. Por eso es que nosotros no escribimos, cantamos. Nuestra cultura es muy oral, no pinta, no dibuja, hace algunas que otras esculturas en barro y no escribe. Por eso es también que nosotros no tenemos esas novelas, porque eso se tiene que escribir antes. Las películas, porque se tiene que escribir antes. Entonces nosotros no tenemos ese tipo de actividades. No sé si queda algo más que quieran aportar o que quieran mencionar, chicos. No, creo que es todo. Bueno, yo le quiero dar también gracias a todos. No les di la bienvenida porque nos atrasamos un poco más. Quiero agradecerles a todos los presentes. Tuvimos 52 participantes total, Uau! muy alto. Y quiero pedirle a nuestro presidente de la Liga Patriótica Universitaria que se presente y que cierre la conferencia. Edgar. A ver, Edgar, ¿me estás escuchando? A ver si está presente. Sí, te escucho. Ahí. Te escucho. Bien. Acá todos me ven ahora, ¿verdad? Ahora Todos me sí. ven ahora. Ahora sí. Ah, bueno. Bueno, buenas noches a todos. Boa noite para Vivi. Eu não falo tão bem português aí como tem gente que fala muito bem na turma. Queria agradecer você pela palestra e eu acho que vai ter continuação aí, como falou Leda, né? E é isso. Gracias a todos por estar. Llegué a ver en un momento más de 50, como 54 conectados más o menos. ¿Sí, verdad? Y bueno, que sigamos discutiendo sobre este tema tan importante que nos distingue de los animales y de las máquinas. ¿Sí? Que no todo tiene un formalismo numérico y digamos así tan concreto y pragmático, sino que envuelve creación, comprensión, ideas, y eso se plasma en el arte, ¿verdad? Y tampoco es puro instinto como lo de los animales. Me parece un tema muy interesante y que muy pocas veces podemos tratar con alguien que nos puede dar una luz al respecto desde su concepción, digamos, de cómo apreciarla y, digamos, un poco de filosofía también al respecto. Agradezco mucho a todos. Bueno, y te agradezco, Leda, gracias. Yo desconecto la cámara porque entonces me acuesto y les escucho, les confieso. Estoy más cómodo ahí. Bien, fantástico. Nada, es todo, ¿verdad? Estamos cerrando entonces por hoy la conferencia y este ciclo que va a continuar seguramente con un nuevo aviso. No solo de esta parte, sino también otras. Probablemente sigamos con la segunda parte de esto, ¿verdad, Leda? Así, Muchas gracias a todos. así es. Muchas gracias, Vivi. Muy obrigado. Fue muy buena la clase y yo creo que vamos a darle esa continuidad, aprovechar la cuarentena para seguir formándonos. Eu que agradeço, Leda. Espero, gente, Edgar, obrigado também. Obrigado pela paciência, gente, vocês ficarem aqui. Eu espero de coração que isso dê fruto na vida de vocês. Eu fico preocupada, às vezes, de falar, e as coisas não deem frutos na vida de vocês aí, das pessoas. Eu me desejo que pelo menos alguma coisinha sirva disso daí. Gracias, Vivi. Un placer enorme. Vamos a cerrar la conferencia por hoy y vamos a programar las futuras. Muchas gracias. Ok. Gracias a todos. Chau, chau. Tchau. Muito obrigado, muito bom, Viviane. Prazer. Tchau, tchau. Obrigada.